Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 9 ao 21. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Iniciaremos a leitura do versículo 9. O título diz: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes em vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, o Senhor pôs no coração essa santa palavra que o apóstolo escreveu à igreja de Roma, essa carta que foi dividida em diversos capítulos. Ele sempre admoestava o povo europeu, tem um ímpeto, um sangue mais quente, mais incisivo, mais visceral até. E Paulo, em todo o tempo, preocupava-se em admoestar a igreja a seguir o amor, a hospitalidade, a beneficência, a caridade, a tolerância, a empatia, e esses nomes tão bonitos que estão tão na moda, mas que infelizmente não são tão praticados quanto são falados, como são falados. Ele preocupava-se porque essa igreja estava sendo formada ainda, em todos os sentidos, fisicamente como igreja, sendo organizada estruturalmente como igreja, o que não é tão difícil, com um pouco de empenho, um pouco de conhecimento. Falando nos nossos dias atuais, aluga-se um lugar ou constrói-se um templo, institui-se um CNPJ, organiza-se uma administração, um corpo diretivo, e depois institui o ministério e os membros. Fisicamente, materialmente, entendo que com algum esforço consegue-se o êxito com certeza. Entretanto, espiritualmente, as coisas não são assim. Vai no contador, vai no banco, vai na imobiliária, vai na loja de material de construção. Infelizmente não existe uma prateleira de dons, onde você vai lá e adquire um dom, adquire um conhecimento. No mundo espiritual, todas as coisas para o cristão, para aquele que serve a Deus, são conseguidas, são alcançadas, acima de tudo, por misericórdia. Primeiro de tudo, por misericórdia. A base da vida do cristão, o chão ao qual nós pisamos, que nos sustenta de pé, é a misericórdia de Deus. Como a própria palavra diz, o motivo de não termos sido os consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Primeiro de tudo, misericórdia. Para a nossa vida espiritual, paz, misericórdia, caridade, benevolência, amor e tudo o que envolve esses sentimentos tão nobres e tão raros. E precisava avisar os irmãos, falar com a igreja sobre essa convivência que eles passariam a ter então. Os irmãos sabem que a convivência gera liberdade,
E a liberdade gera, às vezes, alguns atritos e conflitos. Eu tenho liberdade de falar o que eu penso para aquela pessoa, e às vezes acabo falando, e nem sempre o que eu falo é o que ela entende, ou ela entende aquilo que eu tenha falado. E nós somos responsáveis pelo que falamos, não pelo que as pessoas entendem. E quando menos imaginamos, está armado o bolo, irmãos. Está armado a contenda, a guerra e a luta. Abacuque, na sua oração ao Senhor, sendo afligido pelos exércitos de Nabucodonosor e de toda aquela incidência ruim que eles sofriam, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia, glória ao nome do Senhor. Na ira, com toda a tua razão de vingar-se, com toda a tua vontade de fazer justiça com as tuas mãos, com o teu desejo de consertar aquilo que aos teus olhos parecem estar tortos ou necessitando de acerto, em nome do Senhor Jesus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso serve para nós que estamos no ministério, atendendo a obra, mas serve também para os irmãos que não atendem a obras irmãs. Às vezes vemos alguma coisa errada na igreja, e qual é o nosso ímpeto? Até por um senso de justiça, consertar, admoestar, até censurar. Lembremos-nos, irmãos, da misericórdia de Deus. Lembremos-nos sempre da bondade de Deus. E tratemos as pessoas com a mesma vontade que gostaríamos de ser tratados, dando a eles aquilo que gostaríamos de receber. Você gosta de ser maltratado? Você gosta de que as pessoas sejam mal educadas, ríspidas com você? Não, irmão, não gosto. Eles também não. E tudo isso estava englobado, estava aqui inserido nessa palavra. Fervor, humildade, beneficência e amor. 4 pilares centrais para a fé de qualquer pessoa, para a vida cristã de qualquer pessoa. Sem amor, sem fervor, sem humildade, sem beneficência, irmão, que juntando todas essas coisas, resume-se na caridade de Deus. Infelizmente, dificilmente nós conseguiremos nos aproximar do Senhor. Infelizmente. Não que isso seja bom, é muito, muito ruim. Mas fatalmente isso acontecerá. Mas o Senhor está mandando a sua palavra, primeiro, glória ao nome do Senhor, para dizer a todos nós, irmãos, que Deus não está indiferente aos nossos problemas. Senhor, tu disseste aqui, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá bom, Deus, está na tua palavra, eu até creio, mas do jeito que está, Senhor. Irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o de Deus não é o nosso. Nós olhamos as coisas com um olhar raso, com um olhar limitado. Nós vemos as situações com a força dos nossos braços, do nosso coração, com aquilo que nós podemos fazer. Mas deixa eu tentar exemplificar para a Irmandade. Vou comprar um carro, por exemplo. Com entrada, sem entrada, não faz diferença. Olha, a prestação é X. Eu tenho que fazer o quê? Primeiro de tudo, conta. Quanto eu ganho, o que eu tenho de despesa, quanto esse carro vai me custar por mês, quanto ele vai me custar no final, quanto ele vai me dar de manutenção. Um carro não anda com água, ele anda com gasolina. Se for com água, você teria que pagar a conta de água. Mas meu carro é híbrido, você tem que pagar a conta de energia. Então, tudo tem um custo. Irmãos, transliterando isso para a nossa vida espiritual, é exatamente igual. Nós olhamos as coisas de acordo com a nossa capacidade. Deus não. Nós temos que pedir a Deus olhar de fé, para nós olharmos as coisas com a ótica de Deus, um olhar macro, um olhar abrangente, um olhar de quem tem domínio sobre todas as coisas. Eu saio aqui, não sei se chego na porta da congregação, mas o que fala contigo essa noite, irmão, foi Deus ontem, é hoje, amanhã e eternamente. É o Senhor ontem, hoje e para sempre, amados irmãos. Então nós não podemos ver as coisas com o nosso olhar limitado, achando que Deus se limitará também às nossas condições. Bendito seja o nome do Senhor. Que nessa noite o Senhor nos dê fervor por esta palavra. Um fervor, irmãos, que vem da glória de Deus. Bendito seja o Senhor, para crer na santa palavra, amados. Para crer nesse Evangelho Santo que está sendo proposto a todos nós. Os dias têm sido de inquietação, irmão, mas nós vamos vendo o trabalhar de Deus na nossa vida em todo momento. Nós vamos vendo o Senhor colocando as coisas no lugar, nós vamos enxergando a palavra de Deus sendo anunciada, e a igreja de Deus sendo beneficiada com o amor de Deus. Beneficência de Deus, irmãos.
Então não podemos deixar que forças externas, que forças paralelas, que não fazem parte do reino de Deus. Primeiro de tudo, nós temos que ter consciência. A quem nós servimos? Ao mundo? À igreja? Ao templo? Ao ministério? Nós servimos a Deus. Servimos ao Senhor, ao Rei dos Reis. É a Ele que nós reportamos a nossa vida. A Irmandade aqui do Alphaville de testemunhas, que nos conhecem aqui em todas as nossas congregações, sabem disso. Nós não fazemos reunião com a Irmandade para tratar causa de ninguém. Primeiro que ninguém vem falar de ninguém. Nós não aceitamos. Não aceitamos. E se vier, nós aconselhamos, irmão, em nome de Jesus, peça a Deus para te dar a graça de cuidar da sua vida, irmão, com todo o amor. Ah, irmão, mas fulano, irmão, o justo não permanece no juízo e nem o pecador na congregação dos justos, é o que diz a palavra. Ou seja, o Senhor dizendo, posso cuidar do que é meu? Não põe a mão naquilo que é meu? Deixa eu cuidar da minha obra? Deus não me pôs aqui para julgar a igreja. Deus me pôs aqui para ser um mensageiro de paz. Assim como o irmão N e os demais servos que os irmãos verão logo, mais irmãos atendendo o culto aqui. Os cultos online, os cultos presenciais. Bendito seja Deus. O Senhor nos colocou aqui como mensageiros de paz, de boas novas de alegria, para judiar da igreja, para perseguir a igreja, para tentar minar a tua fé e o teu coração. Já tem o nosso adversário. Busque, irmãos, amor fraternal. Busque, irmãos, a condescendência com o teu próximo. Estar próximo daquele que precisa de ti, abraçar aquele que precisa do abraço, cuidar, aconselhar aquele que precisa de conselho. Irmão, eu não posso ajudar, porque as minhas limitações, eu tenho limitações financeiras. Às vezes a irmã da Piedade pode dizer, os irmãos diáconos, irmão, eu não posso visitar aquele casal. A irmã da Piedade, por exemplo, visitar aquela mãezinha que teve bebê, porque eu não tenho dinheiro para levar um pacote de fralda, e eu não tenho condição de, enfim, comprar um enxoval para o bebê. Irmã, às vezes ela não precisa nem da fralda, nem do enxoval do bebê, ela precisa de uma mãe que vá lá aconselhar ela. É mãezinha de primeira viagem, é paizinho de primeira viagem, casalzinho vai casar, você que é experiente, irmão, chama o irmãozinho, aconselha ele, explica para ele como é a vida de casado. A irmã chama a jovem, explica para ela, que eles casam cheios de sonhos, e depois eles vão se enfrentar com incompatibilidade, com problemas de família, com problemas financeiros, com problema de ciúme, com problema de trabalho, e nenhum de nós fez nada para ajudar eles. E eles vão totalmente despreparados para a vida. Dali um pouco estão aqui na frente do ministério, querendo separar, e nós ainda vamos tirar a liberdade dos dois. Além de não cuidar, ainda jogamos dois no inferno. Nunca, irmãos, nunca. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. De deixar que isso aconteça conosco, de alguém matar a alma dos nossos filhos, dos genros, dos netos. Não, irmão, a nossa família é herança do Senhor na terra. Eu me lembro, irmãos, perfeitamente, a gente era criança, muito embora eu me batizei muito menino, me batizei com 8 anos de idade. A minha casa era no final da rua. Minha mãe toda a vida foi organista, e às vezes a gente estava ali brincando pela gente lá no interior, fala terreiro, estava brincando lá pelo terreiro, apontava lá na rua as irmãs da Piedade, irmã Tereza Chachim, irmã Flora, a irmã Elza, esposa do saudoso irmão Binato, a irmã Maria do Nego e outras irmãs mais. Vinham fazer visita da Piedade. Umas vinham com a sombrinha, outras vinham com o guarda-chuvinho embaixo do braço, aqueles coques enormes, umas irmãs velhinhas, apontava lá na rua, mãe, as irmãs estão chegando. Sempre à tardezinha, 2, 3 horas da tarde, quando elas vinham, minha mãe já dava um peteleco na nossa cabeça, corre, vai pôr uma calça, moleque. Que a gente estava brincando de bermuda, aí nós põe uma calça, penteava os cabelos, tirava um pouco do cascão, que estava rolando na terra, brincando, e recebia as irmãs, que gostoso, e nós ficava ali ouvindo o que elas tinham para falar. Era bom, irmão, eu tenho saudade desse tempo. Glória a Deus nessa altura, era bom demais, ainda é bom, só de falar ainda é bom. E não me lembro, a minha casa Deus sempre abençoou, nunca precisou ser atendida pela Piedade, que eu me lembre, talvez tenha sido e eu não me lembre, mas nunca precisou. E mais elas faziam aquela oração tão gostosa, glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Até o cheiro das irmãs a gente lembra, era bom, era gostoso, mas irmã
amável, às vezes fazia um bolo, minha mãe fazia um bolo de fubá, fazia um bolinho de chuva, tomava um punhadinho de café, e ali elas iam noutra casa, visitavam, oravam, era uma paz, irmão, e virava e mexia, no culto levantava alguém e disse, agradeça a Deus, as irmãs estiveram na minha casa, eu estava em grande tribulação, o Senhor trouxe paz, bendito seja o nome do Senhor. Ô igreja, se nós quisermos, dá para ser muito melhor, irmão, dá para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós buscarmos aqui a humildade e o amor, irmãos, a humildade do povo de Deus viver em paz, o amor do povo de Deus viver em união, em alegria, falando uma mesma língua, exaltando esse mesmo Deus, que nessa noite, bendito seja o Senhor, essa palavra derrame sobre todos nós uma chuva de bênção maravilhosa, derrame sobre todos nós uma glória maravilhosa da palavra de Deus, que a sua casa seja invadida pelo amor da santa palavra, e que tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, para minar a tua fé, para te fazer desacreditar do evangelho de Cristo, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, irmãos. Seja repreendido em nome do Senhor dos exércitos. Busquemos o bem, irmãos, busquemos o bem. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Irmãos, queridos irmãos, vamos nos dedicar, a partir dessa noite, a orar mais, clamar mais. Eu já disse aos irmãos em algum culto aqui passado, que eu ponho meu relógio, meu celular para despertar, para eu poder orar, para despertar para poder orar, porque senão eu deixo passar e não oro, corre de um lado e estou sempre envolvido com a obra, com a família, com o trabalho, e o tempo passou e eu não oro. Eu tenho me esforçado, e digo aos irmãos, tenho visto uma melhora no meu espírito, uma melhora na pessoa que eu sou, no servo do ministério que eu sou, com toda humildade. Digo isso porque essa melhora não vem de mim, essa melhora vem do Senhor. Perseverar em oração, igreja. Os irmãos atenderiam esse pedido desse fraco servo, através da palavra do Senhor, perseverai em oração. Uma igreja que ora, bendito seja Deus, é uma igreja indestrutível. Uma igreja que ora é um muro intransponível, é uma fortaleza impenetrável, irmãos, porque a oração fortalece o coração, a oração fortalece os relacionamentos, a oração fortalece a fé. A oração, irmãos, é uma comida maravilhosa, é uma bebida, é um antídoto, é um remédio, é um cobertor, é água, é tudo de maravilhoso. Perseverai em oração. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que essa palavra quer dizer? Meu irmão tem defeitos e qualidades, assim como eu tenho defeitos e qualidades, assim como a CCA tem defeitos e qualidades, a sua igreja também, o seu pastor também, sua esposa, seu esposo, seu ancião também, teu filho, teu pai, teus amigos. A pergunta é, o que nós vamos valorizar? Defeitos ou qualidades? Não, irmão, mas eu não posso valorizar a qualidade porque ele tem defeito, então você não vai valorizar nunca nada e nem ninguém. Eu tenho um carro que eu gosto muito dele, mas ele bebe muito. O carro da minha esposa é econômico, mas é ruim de andar, eu não gosto. Como é que faz? Irmão Bruno veio trabalhar de moto. Nós brigamos toda a vida por causa dessa moto, que eu não gosto de moto, até que o irmão dele vendeu, graças a Deus. Mas quando pensar que não, ele arruma outra. É econômico, mas é perigoso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Ao que nós vamos nos apegar? Olha o que a palavra diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se apega, exalta as qualidades e não os defeitos. Quando você valoriza uma pessoa pelas suas qualidades, ela se sentirá tão feliz, glória ao nome do Senhor, que ela vai deixar os defeitos, irmão. Eu garanto aos irmãos isso. Uma ocasião, tinha uma família, contei isso para os irmãos no começo dos cultos online, vocês nem vão se lembrar, acho. Tenho 5 meses já. Que o irmão bebia muito. Mas bebia muito mesmo. Uma judiação. Mas crente, rapaz, pode isso? Pode. Um homem muito crente, mas que bebe, pode? Pode sim. Todos nós temos fraqueza, como não pode? E era uma guerra, uma luta. De vez em quando brigava com a esposa, nunca bateu, mas ficava nervoso, a pessoa fica meio descontrolada. Um dia foram 2 anciãos visitar a casa deles.
E foi uma bênção, irmão. Foi uma bênção. A família ficou feliz, os filhos ficaram felizes, a esposa ficou preocupada. Falaram, olha, a esposa falou para os filhos, eu acho que os irmãos vieram tirar a liberdade do seu pai. Que ele andou caindo aí para a rua bêbado. Um velho ancião junto deles, o irmão chegou na casa, saudou todos com alegria, o irmão estava sóbrio, era de vez em quando que ele bebia, mas quando bebia para cair. Estava meio desconfiado, porque quando a gente apronta, você fica meio desconfiado. Conversa vai, conversa vem, oraram a Deus. O velho servo de Deus ancião levantou, batendo a poeira assim, e falou, irmão, nós vamos aqui visitar os irmãos, nós vamos dar uma notícia para os irmãos. A irmã já na hora falou, Senhor, cobre com teu sangue, tem misericórdia. E o dono da casa, o irmão falou, irmão, pode falar. Então, rapaz, nós estamos precisando tanto de um porteiro na igreja, que receba a nossa irmandade, e Deus tocou no nosso coração para nós convidar o irmão para ficar na porta, receber a irmandade, anotar os pedidos de oração. A irmã ficou sentada no sofá, assim, né, abismada. E aquele irmão falou, irmão? O irmão não tem pessoa melhor que o irmão. Melhor que o irmão não conheço, só o irmão mesmo, para fazer parte desse time que recebe a irmandade. Esse homem caiu, irmão, aleluia, num pranto de choro, numa emoção, abraçou os irmãos, chorou, agradeceu. Então domingo nós vamos apresentar o irmão chega mais cedo? Chega mais cedo. Domingo era 6 horas da tarde, ele estava com a Biblinha embaixo do braço, puxando aquela renca de filho para a mão, a esposa, todo contentinho. Foi congregar, bonito, foi apresentado o porteiro. Houve algum murmúrio entre a irmandade? Porque é mais fácil julgar do que abraçar, mas se fosse aqui na CCA haveria também. É que eles não vêm falar para nós, que eles sabem que vão achar, mas entre eles falam. E todos ficaram meio abismados, apresentaram aquele irmão. No outro culto ele estava lá anotando os pedidos de oração, com aquela alegria, ajeitadinho, barbinha feita, todo contente. E irmão, ficou assim até Deus levar. Morreu velhinho, firme no Senhor, firme na salvação. Tudo o que ele precisava era de alguém que valorizasse ele. Mas sabe o que é nunca mais beber, irmão? Nem com a família. Então, não vamos beber num almoço que nunca mais. Falar, não, eu vou me apegar ao bem, vou me afastar dessas coisas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Nunca mais, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E essa noite Deus traz a sua palavra para valorizar as suas qualidades, para valorizar os seus pontos fortes e não seus pontos fracos. Senhor, mas e os meus pontos fracos? Clama a Jesus que Deus te fortalecerá pela palavra. A palavra de Deus é amor, irmão. Mesmo quando vem nos repreender, a palavra é amor, é abraço, é cuidado de mãe. A palavra de Deus é uma luz acesa sobre a nossa cabeça, é uma lâmpada para os nossos pés, amados irmãos. Que a igreja de Deus seja comovida por essa palavra. Apega-se ao bem e não ao mal, irmãos. Apega-se ao bem e não ao mal. E ouçam essas palavras. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não ponha a tua mão. No livro dos Provérbios, no capítulo 16, no verso 4, diz o seguinte, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Não é fim de término, é fim de finalidade. Cada coisa tem uma finalidade. E a finalidade do ímpio é para o dia do mal. Deus cuidará. Na colheita será separado o joio do trigo. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bendito seja o Senhor. Te dão uma pedra, devolve uma flor. Te dão um xingamento, Deus que abençoe. Paz na tua vida, saúde e graça. Não amaldiçoa ninguém. Que você seja um anunciador de boas novas. Não pragueje contra ninguém, não fale contra ninguém. Porque fazendo assim, você está juntando brasa na cabeça do teu inimigo. E não na tua. Não permita ser contaminado, contagiado do mal, influenciado pelo mal. Não, irmão. Se você apagar a luz, as trevas prevalecerão. Mas enquanto a tua luz estiver acesa, não haverá escuridão na tua vida e nem na tua volta. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a luz da santa palavra de Deus sobre a tua vida. Não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem de Deus. Com o amor de Deus, vence o ódio com amor,
vence a raiva com amor, vença a ira com amor, a lascívia e o pecado com amor. Que essa igreja, bendito seja o Senhor, seja inundada, Lamaia, pelo amor de Deus, seja, irmãos, inundada pela graça de Deus. O Senhor me mostra um grande manto de amor caindo sobre a igreja, um grande manto de misericórdia sobre todos nós. Vinde vós que tendes sede e tendes fome, comei e bebei da comida e da bebida que Deus nos tem preparado essa noite. Não vos privais do amor de Deus. Por longe que você esteja da igreja, você não está longe de Deus, bendito seja o Senhor, porque Ele está bem pertinho de ti, está bem pertinho de nós, e a sua palavra, que é escudo e broquel, nos protegerá de todo mal. Irmãos amados, recebamos essa palavra. Não tem outra palavra para pregar para a Irmandade essa noite, essa aqui, que recomenda a todos nós o amor, o fervor, a humildade e a beneficência, irmãos. Sejamos dotados, cheios dessas coisas maravilhosas, dessas glórias maravilhosas, que seja derramado sobre a igreja esses dons celestiais. Se a Irmandade crê de coração, essa noite Deus vai derramar muitos dons em muitas vidas. Deus vai esclarecer muitas dúvidas, vai tirar muita sombra do teu caminho, porque a luz da palavra dissipará toda a escuridão em nome do Senhor Jesus. Guardemos a boa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso amado Deus, voltamos ajoelhados aos teus pés, agora para te agradecer por esse culto que tu nos tem dado, pela guia do teu Espírito Santo, pela virtude da tua palavra, que cremos foi derramada do céu para todos nós, que a nossa Irmandade possa ter compreendido, possa ter absorvido da melhor forma possível o conselho da tua palavra, e que todos se sintam, Senhor, reconfortados por ti, cheios do teu amor, cheios da esperança e da vida eterna em glória no céu. Senhor, despeça-nos na tua paz, continua abençoando a nossa Irmandade e prepara tudo o que temos de necessidade, pois as nossas vidas estão e estarão sempre entregues nas tuas mãos. Nós confiamos em Deus de todo o coração e esperamos no Senhor a libertação daquilo que buscamos também. Dá-nos mais um hino e nos despeça na paz de Deus. É o que pedimos e agradecemos por Jesus Cristo, Filho do teu amor, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pedir a todos os irmãos